O Theo Cury volta conosco. Theo, a última semana do Legislativo foi super agitada em Brasília, não somente pelas decisões, as votações um tanto polêmicas que dividiu governo e oposição, colocou as voltas também executivo e legislativo novamente, embate entre poderes, mas essas operações antes do recesso legislativo. Isso ainda pode ter desdobramento enquanto o Congresso está em recesso. Theo Cury, você que bem acompanha o Supremo Tribunal Federal, a depender do avanço de investigações e das decisões de ministros da Suprema Corte. Sem dúvida, até porque o Congresso entra em recesso, mas a Polícia Federal não, e as investigações costumam continuar. Obviamente o ritmo desacelera, mas há algumas pontas soltas nessas investigações, em ambas investigações, mas pegando, por exemplo, esse caso específico dos deputados federais, o Carlos Jordi e o Sóstenes Cavalcanti, o ministro Flávio Dino, na decisão dele, ele determina a quebra do sigilo bancário dos dois. A partir do momento em que existe a quebra do sigilo bancário e abarcando um período de maio de 2018 até dezembro de 2024, até dezembro do ano passado, há um ano, a Polícia Federal vai realizar essa quebra do sigilo e, a partir daí, diante das movimentações, desdobrar e avançar com as investigações. Isso pode ser favorável para os parlamentares, pode inclusive tirar qualquer suspeita com relação a eles, mas não. Pode também, ao mesmo tempo, complicar a situação deles e fazer com que essa investigação avance e chegue a outras pessoas. Esse é um ponto importante que é mencionado na decisão do ministro Flávio Dino. Ele diz que, diante do alto volume de dinheiro movimentado pelos assessores parlamentares e que já vinham sendo investigados, você vai se lembrar, desde o ano passado, é possível que haja participação de outras pessoas. E é isso que a investigação quer mostrar e quer tentar descobrir. Pode não chegar a nada, pode descartar eventuais suspeitos, mas pode sim avançar com relação a uma série de fatores e de novos personagens. Então esse é um ponto importante. Com relação às discussões sobre o INSS, a mesma coisa. Há novas diligências que podem ser feitas. Foram realizadas apreensões, foram realizadas prisões, há depoimentos a serem tomados no âmbito dessa investigação. Tanto os que miram integrantes do governo, quanto os que miram integrantes da oposição. Há muito chão pela frente, são investigações que ainda estão em andamento, é um ponto importante. A gente viu trechos do que foi divulgado. Foi divulgado o que era necessário. Não é a íntegra. Exato, não é a íntegra. A investigação segue sob sigilo. Foi importante porque a gente consegue entender um panorama e em que pé estão as coisas, mas o grosso da investigação, tanto do INSS quanto essa dos dois parlamentares, que é um desdobramento da Rent-A-Car do ano passado, seguem sob sigilo, tem muito chão pela frente, muita coisa para ser descoberta e muita coisa também muita teoria para ser descartada. E a gente está falando, Theo, do potencial de estrago, porque são 80 inquéritos nas mãos do ministro que investiga. A gente não está falando, acho que aqui é cota, né, numa emenda, mas 80 inquéritos na mão do Flávio Dino que tratam das famosas emendas parlamentares, que tem a utilidade, né, teria que ter a utilidade de atender a população ali nos serviços básicos, nas obras dos municípios, estados, mas acabam sendo desvirtuadas. O Dino trata justamente disso. E esse é um ponto de atenção. No momento em que o Congresso passa no orçamento um valor exorbitante destinado às emendas de 60 bilhões de reais. Então, é um foco de atenção também, né? O mau uso do dinheiro público, seja pelas cotas parlamentares, pelo dinheiro que eles têm acesso ali e direito como parlamentar, mas que deveria servir somente ao mandato, não para uso próprio, mas como as irregularidades sobre as emendas parlamentares. A gente viu muitas operações ao longo desse ano e com potencial de terem outros desdobramentos no ano que vem.
Por isso que a gente está de plantão, Théo Cury. Por isso que está de plantão. E ano que vem que é um ano eleitoral. Então você vê 61 bilhões aprovados no orçamento e as emendas, elas são obviamente uma prerrogativa dos parlamentares, mas ao mesmo tempo são um mecanismo de tentativa de garantia de poder. Então, quanto mais dinheiro aprovado para essas emendas, em tese, mais poder e mais influência à disposição e mais chance de haver algum tipo de malversação. E é isso que o Supremo Tribunal Federal, junto com a Polícia Federal, Ministério Público Federal, estão de olho com uma lupa muito grande em cima do uso errado, não de qualquer uso, do uso irregular desse dinheiro.